tem um contexto. Isso é uma prática espiritual dentro de uma tradição. Então, 5 pontos, anotem, por favor, o que vocês devem fazer. Expulsar o ar residual. É o primeiro ponto. Expulsar o ar residual, tomar refúgio e bodhicitta. E gerar bodhicitta. Ou seja, é a fórmula consagrada. Tá? Vamos fazer aquele exercíciozinho que nós fizemos aqui de expulsar o ar residual. Depois eu ensino outros para vocês. E vamos fazer Sanjaya Chutang, né? E faz os quatro pensamentos também. Os 4 pensamentos não, os 4 ilimitados. Segundo ponto. Você vai se visualizar como a divindade. Peraí, você tinha falado. Primeiro, expulsar o residual. Segundo, não. Expulsar o ar residual, tomar refúgio, bodhicitta e um só. Visualizar como? Visualizar-se como a divindade. No nosso caso, nós vamos nos visualizar como Chenrezig, que é fácil, todo mundo tem, porque nas práticas que nós fazemos geralmente, principalmente nas práticas dos yogas, você se visualiza como o pai ou como a mãe, que é ou Chakrasambhara ou como Vajrayogini, e aí você pode escolher se você vai fazer a prática do Mahamudra do Tantra ou Mahamudra do Sutra. Mas aqui nós vamos fazer nesse nosso nível porque nós somos Chenrezig. É um Chenrezig de 4 braços, conhecido, bonitão. Então, eu tomei refúgio, me visualizei como uma divindade e eu vou fazer uma súplica ao Lama. Vou praticar um pequeno Guru Yoga. Súplica ao Lama. Como é que vai ser essa súplica ao Lama? Eu vou imaginar que no alto da cabeça de Chenrezig tem o Buda Amitabha, que é o patrão, né? É o Lama de Chenrezig, que é o Buda Amitabha. Nós vamos imaginar que do Amitabha, dos 3 pontos de Amitabha, as 3 cores vêm para os 3 pontos de Chenrezig. Eu como Chenrezig. Ok? Só uma dica, por exemplo. Eu estou com a Amitabha aqui. Né? Se você tiver dificuldade de visualização, você põe o Amitabha na sua frente. A uma distância de uma prosternação. Tá? Mais ou menos desse tamanho. Você coloca ele à sua frente. Aí você pega, você inspira. Quando você inspira, imagine que raio, que a luz branca e néctar vem aqui para você, da fronte dele para você. Aí quando você expira, você imagina que espalha por todo o seu corpo. E você faz assim com as 3 cores, tá? Então você faz um ciclo de 3 inspirações e expirações, 3 ciclos. Né? Isso não é necessariamente assim, estou falando que isso é bom, porque é um método que previne a ansiedade de você ficar, sabe, fazendo essas visualizações meia boca. Então se você fizer assim, com o suporte da respiração, fica mais fácil. Isso é uma dica, mas pode fazer de outra maneira. E aí, no final, se você está visualizando ele como estando ali, você visualiza que ele se desloca, vem para cá, se volta, né, fica na mesma... Tá? Se transforma numa bola de luz, né, do tamanho de um ovo, mais ou menos assim, de um ovo de pomba, né, e penetra pelo seu canal central e se aloja no seu coração. E com isso, você recebe todas as bênçãos do corpo, da fala e mente do Buda Amitabha. O Buda Amitabha se dissolve nesse... O Buda Amitabha está na sua frente. Depois que ele enviou as luzes todas para você, né? Cada uma se despertar. Aqui você purificou o corpo, fala e mente, né? Aí no final ele vem para cá, vira assim, né? Fica aqui e se transforma numa luz vermelha que penetra o seu canal central, se aloja no seu coração, se irradia para todo o seu corpo. Você aí
realizou a integração. Você realizou, na verdade, o Nirmanakaya, o Sambhogakaya, o Dharmakaya e o Svabhavikakaya. Você realizou os 4 corpos. Tá? Ou seja, você é como se você recebeu as bênçãos. Você recebeu as bênçãos do Buda Amitabha. O 4º ponto é a meditação propriamente dita, que no caso é essa que eu expliquei. E o 5º ponto é dedicar o mérito. Alguma dúvida? Então, o que nós vamos fazer agora é encerrar e dedicar o mérito. Sonandi, Tanjezipani, Tobeni, Veganati, Keganati, Bahatubani, esse espaço vazio aqui, tá? No espaço. Ele está no espaço. 4 a 8 dedos do nariz, tá? 4 a 8 dedos. Então, aqui, assim, você fica aqui. Você não está fixando nada em especial. É o espaço. E os olhos ficam semicerrados. Okay? E a língua, ela encontra o palato. Né? Ligeiramente curvada. Porque quando ela fica ligeiramente curvada, ela impede a salivação. Né? Que poderia ficar toda hora você... Okay? E a mente. Agora, com relação ao corpo, né? Só vou alertar uma coisa. Eu sei que parece chateação, mas vocês devem, de tempos em tempos, assim, principalmente no início, olhar realmente a postura. Porque é muito fácil você acabar ficar assim, arqueado e achar que está meditando. Na verdade, você está num doce torpor, né? Aí você dorme, aí você acorda, sabe? Aí você viaja na maionese, acha que está tendo experiência. Isso não funciona. Então, no início é um pouco complicado, dá trabalho, mas vale a pena o investimento. Aqui é o seguinte, 0 defeito. Nós temos que começar bem, não tem que refazer nada. Nós fazemos bem da primeira vez e continuamos fazendo bem. Se você fizer assim, em pouco tempo você obterá resultados. Eu falo por quem não fez isso. Eu e um monte de gente que eu conheço. E nós demoramos muito, principalmente porque nós não tínhamos muita assistência. A gente recebia as instruções, ficava uns 15 dias lá e depois voltava, a gente ficava um ano todo, sabe? Era Deus nos acuda. Então, para vocês realmente terem resultado e virar resultado, vocês vão ver o resultado. Preste muita atenção nessas condições mínimas. Tá? É importante. Então, muito cuidado quando fecha assim, sabe? Aqui, essas coisas. Isso, os canais já não circulam mais. O prana não está circulando adequadamente e a mente é como se você entrasse numa estrada tortuosa, num veículo que está completamente bêbado lá, o cara do motorista está bêbado. Então não vai dar certo. Bom, a mente. Você posicionou o corpo, agora a mente, né? Cotação. Cotar. Aberta, relaxada, clara, sem pensamentos do passado ou futuro, ou sem se agarrar a pensamentos do presente. Nem passado, nem presente, nem futuro. Esse aqui é o 4º tempo. Né? Sem distração e sem tensão. Esse é o estado natural da mente. Então, quando ele fala assim, tem que saber posicionar a mente, ele está falando isso. Ou seja, você não precisa fazer nada, segundo eles. Você tem que deixar a mente no seu estado natural. Só que a nossa mente, ela não fica no estado natural. Ela é o estado natural, mas está maculada. Ela está com aquelas máculas adventícias que fazem com que você não consiga. Você não consegue se conectar à sua mente natural. Mas nós sabemos o que deve ser feito. Então, nós vamos voltar nisso. O terceiro ponto a levar em consideração é que há 3 impedimentos. O que você tem que superar para poder ter algum resultado.
apego ao mundo, ausência de confiança e distração. Aí entra o que a Nayara falou da renúncia. Se você for uma pessoa extremamente apegada ao mundo... Apego ao mundo, ausência de distração? Não, ausência de confiança e distração. Esses são os impedimentos. O apego ao mundo vai fazer com que a sua prática não prospere. Por quê? Porque você está muito apegado às aparências que lhe são apresentadas, às situações que lhe são apresentadas. Essa é uma prática interior, não é uma prática exterior. Você tem que aprender a fortalecer o seu interior para poder conviver com tudo, interiormente e exteriormente. Mas se você é uma pessoa fissurada nas aparências exteriores, você não prosperará. Ausência de confiança. É muito fácil a gente, quando não está guiado, não está perto de um mestre, a gente desistir. Vocês vão ver nos próximos 15 dias se realmente quiserem fazer meia hora no mesmo horário. Não há nada mais flagrante do que nós mesmos tentando fazer coisas simples. Só sentar, ficar aquela meia horinha dessa postura, ali, tentando aquele mesmo horário, às 6 horas da manhã vou fazer, só meia hora, é isso. Vamos ver. E aí surge aquela coisa, não consigo, não sei, isso é ausência de confiança. Não, tem que ter confiança no ensinamento do seu mestre. E confiança que se se fizer, vai chegar, porque todos eles chegaram. É uma questão de esforço pessoal. Só depende de quanto cada um está disposto a se esforçar. E se não é só o esforço, fazer durante um tempo ou mais tempo, é fazer bem. É fazer o que deve ser feito. É compreender o que está sendo feito. Ter confiança no ensinamento. Isso é muito importante. Então, esse daqui é um impedimento, essa ausência. E distração. Distração é essa mente. Distração, não se preocupe, é o estado natural nosso hoje. A nossa mente tem um estado natural que é perfeitamente desperto. Só que o nosso estado natural, ou habitual, digamos, é a distração. No meu jazigo vai estar lá assim, né? Leite cheio. O que passou a vida distraído. Então, como é que você estrutura a prática? Eu estou tentando encurtar bastante, porque depois a gente pode falar no próximo encontro, mas basicamente você faz uma prática de Shiné, uma prática de Hlatong. A prática de Shiné é para você acalmar a mente, mínima, para começar, porque a sua mente é tão perturbada que você não tem condições de ver a própria natureza da mente. Você não consegue perceber. É como se você estivesse no mar revolto. Ou, vamos pegar um outro exemplo, um lago. Você já viram aqueles lagos assim, quando está perfeitamente calmo e tem as montanhas refletidas, tudo, quando você olha assim, parece que é a própria coisa? Então, mas hoje, agora você imagine que está uma tempestade e o lago está todo revolto, você não vê nada, você não tem a pressa. Então, para você ver a mente, você precisa primeiro acabar com esse estado revolto da sua mente. E Shiné, ou pacificação mental, é a prática que é feita para isso. Mas não é suficiente. Porque, embora você possa estar ali, quando novamente tiver coisa que agite, você continuará você sempre estará sujeito a esse obscurecimento, a não percepção. Você precisa estar num estado em que, não importe a circunstância, você sempre consiga permanecer no estado natural. Seja no mar revolto, seja no mar tranquilo, não importa. Isso é Hlatong. Hlatong é a visão penetrante. E são 4 estágios que você pratica, na verdade. Que são divididos em 3, dá 12, mas vamos pegar só os 4. O primeiro estágio é o que chama Mahamudra, né, que são os 4 estágios do Mahamudra, unifocado. Isso corresponde a Shiné. É o primeiro braço do Mahamudra.
O segundo ponto é simplicidade, que corresponde ao Ratonga. O terceiro ponto é o mesmo sabor, o sabor único. Terceiro estágio, né? E o quarto estágio é não mais aprendizado, não mais meditação. É não meditação. Não meditação. Então nós vamos começar com o primeiro, que, como o próprio nome diz, unifocado, que é tentar estabelecer a mente calma. Ok? Então o que nós vamos fazer? Você pode tentar fazer isso com suporte e sem suporte. Sem suporte é utilizar a própria mente como suporte, digamos. Aí por isso que diz que é sem suporte. Mas como isso é muito difícil, as pessoas costumam usar um suporte. Esse suporte pode ser um suporte puro ou pode ser um suporte impuro. Puro e impuro aqui se refere puro, aquilo que se refere, por exemplo, a uma estátua de Buda ou do Idan, e impuro, tudo aquilo que é fora do Dharma. Por exemplo, uma pedrinha. Aliás, eu usei muito, por exemplo, eu usava um pedregulhinho, uma pedrinha, um dos que eu mais usava. Meu próprio mestre, ele deu sete possibilidades, cada dia a gente fazia uma. Eu mesmo tinha dificuldade, ele falou, não, você escolhe aquela que você pode experimentar e escolhe aquela que ficar. Mas nós já escolhemos. Vai ser essa figurinha aí que vocês viram, que está em algum lugar aqui, eu acredito. Não deveria estar. Pode ser várias, tá? Eu escolhi essa porque ela é bem neutra. Quer a minha? Eu quero uma que eu não sei onde eu coloquei as minhas. Ah, achei. Essa daqui. Nós vamos colocar à frente, o equivalente a um braço. Né? Vocês vão ter um local onde vocês vão sentar. Vocês vão colocar à frente. Agora, por hora, vamos colocar aqui, né? Vocês vão pegar a postura e vão manter a mente, o olhar na figura, apenas na figura. Não vai ficar discutindo se a figura é branca, preta, se é azul escuro, azul claro. Isso não entra em consideração. Você não faz nenhum tipo de julgamento. Não faz nenhum tipo de julgamento. Você simplesmente vai manter a mente ali. Vocês vão ver o quanto isso é incrivelmente difícil. E uma vez que para nós vamos fazer o seguinte. Em retiro, geralmente eles recomendam que você faça 15 minutos sustentados, várias sessões de 15 minutos, ou às vezes mais, mas vamos pegar uns 15 minutos. Mas todos eles dizem, faça sessões curtas. Não adianta você chegar e falar que você vai ficar 15 minutos aqui. Você fica 15 minutos sentado aqui, mas a sua mente vai estar cheia de coisa. Então, nós vamos fazer sessões extremamente difíceis de 2 minutos. Ok? Mas nesses 2 minutos, a nossa mente ficará focada aqui sem distração. Isso com vocês é de não inventar. Eu não vou inventar. Não. Até porque seria criar um karma muito ruim. Vocês lembram que na outra vez a gente estava discutindo a respeito dos caminhos para a realização da natureza da mente. Quais são os pontos essenciais? Primeiro, não há prática que você faça no budismo que não seja para a realização da natureza da mente. Nós não fazemos uma prática de Dzambala para adquirir riqueza. Nós fazemos uma prática para realizar a natureza da mente.
Para realizar a natureza da mente, a gente precisa praticar. E para a gente praticar, a gente precisa ter condições. Zambala é um meio para que a gente tenha essas condições de poder praticar. E assim com todas as atividades. Isso é coisa muito importante. E qualquer outra coisa que a gente faça, uma oferenda de flor, o vir ao centro do Dharma, o sustentar um centro, ou apoiar um mosteiro, apoiar as atividades de Rinpoche, tudo isso são acumulações que nós fazemos para a realização da natureza da mente. Então, isso é a coisa mais essencial que tem que ter em mente. Não há absolutamente nenhuma atividade no âmbito do Dharma que não tenha essa finalidade. Tá? Isso é importante. A gente pensa às vezes que vou fazer isso para isso, vou fazer isso para isso. Não. Tudo isso são meios para você realizar a natureza da mente. Essa realização da natureza da mente é o que nós chamamos de Mahamudra. Mahamudra é a própria realização da natureza da mente. Mahamudra e natureza da mente são sinônimos. É um mundo enorme falar do Mahamudra. Mas eu acho que a parte essencial, assim, não é essencial, mas o mínimo para se saber, que é algo que surgiu em torno do século 9, 10, 8, 9, 10, na Índia, né? Os expoentes foram o Saraha, foram o Metripa, Shavaripa, são os grandes siddhas indianos, e no início não se falava em Mahamudra. Eles tinham uma outra terminologia. E depois começou-se a falar em Mahamudra. O Tralega Rinpoche, ele mesmo diz que o Mahamudra é um veículo separado. Assim como você tem o Vajrayana, você tem o Mahamudra como veículo, que é o Sahaja Yana. Ou seja, o veículo coemergente, o veículo inato. Então, e ele traz consigo a realização que as pessoas sentem pela transmissão, pela realização direta da natureza da mente, com base principalmente nos ensinamentos do terceiro giro da roda do Dharma. E o próprio Karmapa, há pouco tempo, alguns meses atrás, ele falou que deveria haver um veículo independente, que é o veículo da natureza de Buda, que é o que o Traleg chamou do Sahaja, né? Do Sahaja veículo. Eu vou só falar algumas coisas assim para vocês. Historicamente é isso, e ficou muito associado à linhagem Karma Kamtsang, né, do Marpa, né, começou com o Marpa, e principalmente depois do Gampopa. E todas as linhagens Kagyu adotaram, e hoje ele está presente em todas as linhagens. Está presente nos Jonang, está presente nos Satyas, está presente nos Gelugpas, só que com variações. Se a gente pegar o Mahamudra, como foi ensinado pelo Gampopa, né, segundo a tradição do Gampopa, a gente pode distinguir o Mahamudra como sendo o Mahamudra do Sutra, o Mahamudra do Tantra e o Mahamudra da Essência. Nós teríamos 3 tipos de Mahamudra. Do Tantra, da Essência e do Sutra, do Tantra e da Essência. Como o próprio nome diz, né, o Mahamudra do Sutra, ele tem os ensinamentos calcados principalmente nos sutras. Principalmente os sutras do terceiro giro da roda do Dharma, mas também da segunda, né, que é
principalmente o Prajnaparamita Sutra. O Mahamudra dos Tantras vem também calcado do terceiro giro da Roda Dharma, mas aí é toda com a imageria, né, dos tantrikas, né, todo o aparato do Vajrayana. E o Mahamudra da essência é a transmissão direta, sem adorno, sem ornamento nenhum, da natureza da mente. Uma transmissão baseada principalmente na devoção ao Lama. Ou seja, o primeiro está sentado principalmente no Sutra, que é o Mahayana do Sutra, o Mahayana do Tantra está sentado nos Tantras, e o Mahayana e o Mahamudra da essência tem o assentamento principalmente na devoção ao Lama. É o mais direto de todos. Então essas são as 3 classificações básicas que a gente tem. Todas elas visam o mesmo objetivo, a realização da natureza da mente. Mahamudra, Maha é grande, Mudra é traduzido por selo, por gesto, mas geralmente é o grande selo. Qual seria esse grande selo? É o selo que existe em todos os fenômenos, que é o selo da vacuidade. Todos os fenômenos são vazios, não tem existência inerente. Essa é uma das explicações do que poderia ser, mais literal, do que poderia ser o Mahamudra. Tem muita coisa para falar, mas o que eu vou dizer para vocês é baseado fundamentalmente nos ensinamentos que o meu mestre me passou, o Bokarin Potier, para mim e para o Ju. E que ele se baseou, da tradição Karma Kamtsang, ou seja, Karma Kagyu. E dentro da tradição Karma Kagyu, nós temos assim grandes expoentes, né, que escreveram sobre Mahamudra, dos diferentes níveis, né, que nós falamos aqui do Sutra, do Tantra. Mas o Bokarin Potier, para os discípulos ocidentais, ele preferiu dar uma abordagem gradual, que também é uma abordagem que é muito seguida para a maioria dos tibetanos. Porque, originariamente, você tinha um contato com o mestre e você desenvolvia um vínculo, uma devoção tão grande que ele apontava a natureza da sua própria mente e você conseguia perceber, você conseguia ver isso. Todos os lamas que nós temos algum contato mais estreito, ao que nós estamos ligados, em geral, nos seus ensinamentos, eles fazem isso, mas nós não percebemos. Nós não conseguimos perceber. Ele fala, ele te dá um ensinamento, que pode ser oral, pode ser um gesto, pode ser qualquer coisa. Mas você não consegue. Esse reconhecimento é essencial para a prática. Você pode passar a vida toda fazendo prática, você vai acumular muito mérito, mas você não realizou natureza na mente, você não chegou lá. Então, eu acho que neste centro nós devemos ter isso como sendo o objetivo supremo. É o objetivo de todos os centros, mas no nosso tem que estar presente na mente mesmo e tem que fazer tudo que for possível para que isso ocorra. Você pode fazer as práticas, as sadhanas, elaboradas, não elaboradas, mas se você não reconhece a natureza da mente, você vai cansar. Você não vai ter energia para continuar. Se você reconhece, nem seja por um instante,
você não desiste nunca mais. E o reconhecimento, geralmente, é por instantes. Porque você tem 3 fases. Você tem que reconhecer, você tem que ter convicção do reconhecimento e você tem que estabilizar esse reconhecimento. São as 3 coisas que ocorrem. Todos aqui, claramente, têm algum tipo de conexão com esse tipo de ensinamento. Senão não estariam ligados ao Chokinam Rinpoche. Senão não estariam ligados a outros lamas que ensinam basicamente a mesma coisa. Mas a verdade é que o nosso karma, ao mesmo tempo que é um karma muito propício, ele traz também muitos impedimentos. Da gente talvez não conseguir reunir aquelas condições mais favoráveis para receber diretamente, de uma maneira sustentada, num período de tempo apropriado, os ensinamentos para que o resultado venha realmente a ocorrer. O que ocorre é que normalmente a gente tem os centros do Dharma, que a gente, aqui no Ocidente, em que, primeiro, não tem lamas, como é o caso aqui, não temos lamas. Às vezes tem lamas que não são totalmente qualificados, às vezes não mesmo têm qualificações para várias coisas, mas talvez não tenham eles mesmos realizado naturalmente, então não tem como transmitir. E também porque nós, por causa de uma conexão poderosa, nós vamos, mas nós ficamos fazendo rituais, ou às vezes adquirindo um grande cabedal teórico, mas com uma prática muito diminuta. A proposta nossa é que isso seja feito no caminho mais reto possível. E que as pessoas entendam perfeitamente que cada prática que elas fazem, ela tem um significado para isso. É um tijolinho daquele edifício, eu já falei sobre isso. É um tijolinho desse edifício do reconhecimento da natureza da mente. Esse ensinamento aqui, como eu disse, que foi dado pelo Bokar, ele se baseou em textos do Antigo Dorje, que foi o Nono Karmapa. O Nono Karmapa escreveu muitas coisas, mas ele escreveu 3 livros básicos sobre o Mahamudra, um muito extenso, um intermediário e um extremamente conciso. Todos 3 maravilhosos. O mais extenso, ele existe, mas ele é de circulação muito restrita. Por que ele é de circulação restrita? Porque ao mesmo tempo que ele diz qual é o processo para se realizar o Mahamudra, né, ou seja, a natureza da mente, ele também dá indicações para quem está ensinando isso. Então, se você é um estudante e quer ler isso, você vai acabar, às vezes, pegando a resposta antes mesmo de você ter obtido ela por você mesmo. O que significa isso? Por exemplo, você está praticando, aí você tem o lama, você vai reportar o progresso da sua prática para o lama. Aí o lama faz algumas perguntas para você, não sei o que, para checar se você realmente realizou aquilo que está relacionado à sua prática. Nesse livro, nessa versão extensa, ele diz quais são os tipos de perguntas, quais são os tipos de respostas, não sei o quê. Se você lê antes de ter feito isso, você pode ficar influenciado, sabe? Fica meio fake. Então, é um livro de circulação restrita. Aí ele fez um intermediário, né? E depois fez um bem conciso. O Bokar, ele escreveu um livro que vocês encontram lá no site do KPG, acho que é As Portas do Sentido Definitivo, se não me engano o nome. É um livro extremamente conciso. Eu me lembro que quando esse livro ficou disponível para a gente, quando a gente ensinava, o Bokar falou, vocês só podem ler até aqui. Quem é que imagina, né? É um livro fininho, mas aliás, fininho é uma tentação. Como é que você só vai ler até ali o livro? Você quer ler tudo, né? Mas esse livro do Bokar é como se fosse um mapa simplificado de todo o trajeto para a prática do Mahamudra segundo o caminho gradual. Então não é para o Mahamudra da essência, não é para o Mahamudra do Tantra, mas é para o Mahamudra do Sutra. Ok? Então, é esse que nós vamos seguir. Isso é também chamado o caminho dos meios, o
caminho da liberação. O caminho dos meios é quando você pratica o idam. E você pratica o Mahamudra no contexto da prática do idam. O caminho da liberação, não. Você não faz prática tântrica. Você faz práticas que são também feitas no Sutra, no Mahayana dos Sutras, né? Só que utilizando meios hábeis. Quer dizer, o objeto que você utiliza para a meditação é diferente. As técnicas são um pouco diferentes. Tá ok? Tá dando para entender? Eu estou tentando situar um pouco o que nós vamos fazer. Como é que meu mestre ensinou? E nós estamos falando então do Mahayana dos Sutras, o caminho da liberação, que é um caminho gradual. Por quê? Voltando, por que o caminho gradual? Porque nós, muito possivelmente, temos muitas dificuldades em reconhecer a natureza da mente quando ela nos é apontada pelo mestre. Que dificuldades são essas? Essas dificuldades são como você querer ver o sol quando você está com o céu todo com nuvens. Ou você querer ver as coisas quando você está em meio a um nevoeiro. As nuvens ou nevoeiro são os nossos obscurecimentos. Então, a quantidade de obscurecimentos que nós temos é de tal monta, a nossa crença na existência independente dos fenômenos é de tal maneira arraigada que mesmo que intelectualmente você concorde com tudo que está sendo dito, interiormente, na verdade, isso não é uma realização, isso não é uma experiência forte. Então, você fala, não, isso faz sentido, mas quando você age, você não age com aquilo que a sua mente disse que faz sentido. E isso não é porque você não quer, é porque são tendências habituais, vidas e vidas e vidas e vidas e vidas e vidas, e que você tem que reverter. O importante disso tudo é que você não está procurando alguma coisa nova fora de você. A natureza da mente, essa semente do despertar, ela está presente em todos os seres sencientes, em todos os planetas. Na verdade, o que nós fazemos é revelar isso. Não há nada que você vai acrescentar, não há nada que você vai tirar para poder, sabe? Não há nada, não tem nada. O que eles dizem, a única coisa que você deve fazer é manter a sua mente no estado natural. O estado natural não é esse estado nosso habitual, é diferente o natural do habitual. O estado natural é o estado verdadeiro da mente. E esse estado verdadeiro da mente é a natureza da mente, que é esse potencial de despertar que está sempre presente. A gente só não reconhece. A gente não consegue reconhecer. Então isso também é importante. Você não tem que procurar fora. Sabe? Não existe, não está fora de você. Você pode até ir para a Índia. Pode ir para a Índia, mas você é a fonte da natureza da mente. E uma outra coisa, o Ajahn Chah, ele deu um ensinamento que ele fala o seguinte: por mais que alguém fale para você sobre essas coisas, o Bokar também fala, mas num sentido menos pictórico, a mesma coisa. Por mais que você fale sobre a natureza da mente, não sei o quê, é como você querer aprender a lutar espada lendo um livro. Na hora que você vai lutar mesmo com a espada, vai ser um Deus nos acuda. Então você pode ler o livro, olha, você segura a espada assim, olha, se ele te golpear assim, não sei o quê, não sei o quê. Só que quando você for lutar, tem canelada, tem rasteira, tem não sei o quê, tem um monte de coisa que você não está no livro. E o que está no livro também não é fácil de fazer. Então, o livro é como um mapa, mas como você vai percorrer esse caminho é só por prática. Esse tipo de ensinamento aqui exige um compromisso, se você quiser ter um mínimo de resultado. Por exemplo, para não ser, tentando ser realista, a gente poderia assumir por hora um compromisso de meia hora diário.
Todo mundo aqui tem condições? Tem meia hora diária? Precisa ter. Se você não fizer meia hora diária regularmente, olha, se você fizer um período e você conseguir ter uma estabilidade, aí você para um período e vai começar de novo, você perdeu tudo. Você perde. Igual músculo, né? Isso é coisa. Então, meia hora. De preferência, meia hora, mas sempre na mesma hora. E de preferência no mesmo local. Dessa meia hora, você vai praticar verdadeiramente só 15 minutos no início. Você vai ficar meia hora, mas você terá que praticar 15 minutos. Dá para fazer isso? O Boccarin Rinpoche pedia para a gente fazer 2 horas diárias, uma de manhã, uma à noite. Eu acho que quando você tem um Boccarin Rinpoche, se ele pedisse para você fazer 8, eu acho que você ficaria tão... Eu me lembro, eu estou falando, o Juca é tão poderoso, é tão grandioso, sabe? É tão evidente, que mesmo quando você vem embora, com todos os problemas, você quer fazer. Sabe? Você não consegue fazer sempre a mesma hora, não sei o quê, mas você, todo dia você faz. Eu me lembro que eu fazia. Você estava viajando, ia ao hotel, fazia, sabe? Às vezes tinha que dividir quarto, estava fazendo, não tem problema. Porque é o poder do Lama, não é você. É o poder do Lama, é a graça do Lama. Então, como vocês não têm o Lama presente, o Rinpoche só vai dar isso mais para frente. E agora é só um adiantamento, assim, e também não é na tradição de Onang, é da Karma Kamtsanga. Né? Eu acho que a gente pode começar com um compromisso de meia hora por dia e começar a fazer checagens. Vocês têm que anotar todo dia. Que horas começou, que horas terminou, que horas começou. Todo dia tem que ter uma anotaçãozinha, põe o dia e a anotação. E depois a gente vê como é que encaminha, se vamos continuar, se vamos aprofundar ou não. Tá claro isso, gente? Isso seria esses 30 minutos exatamente. Nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá. 30 minutos vai ser de meditação mesmo. É meditar durante 30 minutos. E, na verdade não são 30 minutos, como eu falei, deverão ser uns 15 minutos de meditação. Por essa dificuldade que nós temos de realizar a natureza da mente, quando mostrada por um lama, é que foram desenvolvidos inúmeros métodos para você chegar lá. Por quê? Nós falamos, né? A questão são dois pontos. Um são os obscurecimentos, e o segundo é que nós não temos reunidos méritos suficientes para isso. Quando eu digo méritos, são condições. Por exemplo, não ter tempo de trabalhar, não ter dinheiro para não sei o que, ter que ficar fazendo outras coisas, ter uma vida atarefada, ter família barulhenta, sabe? Isso tudo são coisas que, se sua mente não está tranquila, fica muito difícil você querer meditar enquanto está pilotando o avião. Então nós precisamos remover os obstáculos e precisamos acumular mérito, ou seja, condições propícias. Está claro isso? Então, no método gradual, nós temos primeiro as práticas preparatórias. Quer dizer, são aquelas práticas que nós fazemos para tornar as condições adequadas para poder efetivamente praticar o Mahamudra. Nós já começamos a fazer isso aqui. As práticas preparatórias, elas são em número de 3. São os ensinamentos do meu mestre, que se baseou no Wangchuk Dorje. São as 4 reflexões que voltam a mente para o Dharma, a primeira. A segunda são as 4 preliminares específicas. O de Onang é um pouco diferente, porque as preliminares são... Ele tem mais preliminares, né? E a terceira são as chamadas 4 condições. Nós vamos ver cada uma delas.
me estender sobre isso, porque todos nós já sabemos, né, de alguma forma, as 4 reflexões são o quê? O precioso corpo humano, a impermanência, né, o efeito dos atos e a natureza insatisfatória do samsara. A gente volta, né, na próxima para falar sobre isso com mais detalhe, mas basicamente isso é a fundação no qual esse edifício vai ser erigido. Sem essa fundação, você não vai prosperar. Se você pegar o livrinho do Nondro, ele ocupa um parágrafo ou 2 parágrafos, um parágrafo pequenininho, sei lá, uma coisinha pequena. A gente passa batido. Não funciona assim. Não funciona assim. Quando ele fala do precioso corpo humano, você tem que realmente... Se você não tiver consciência da preciosidade desse corpo humano, do quão raro é você ter um corpo humano, se você não tiver consciência disso, como é difícil você obter e como é fácil você perder. Hoje nós estamos aqui falando, daqui a algum tempo, sabe das quando? Nós não estaremos aqui, alguns de nós não estarão. Tá? Se você não tiver essa consciência, você não vai ter incentivo de praticar. Da mesma coisa, está relacionado à impermanência. Né? Hoje estamos aqui, amanhã não há nenhuma garantia. Não há garantia que você vai ter a próxima respiração. E os atos. Não há também nenhuma garantia, e aliás há uma certeza no caso, de que você agindo de uma forma que seja contrária ao Dharma, você possa de alguma maneira receber coisas que são propícias. Você não vai. Talvez mundanamente isso possa ocorrer. Você pode roubar e adquirir alguma coisa, você pode vilipendiar, você pode fazer um monte de coisas negativas e achar que você está por cima. Mas do ponto de vista último, você não está de jeito nenhum. Porque é inevitável que as consequências virão, se não desta ou noutra vida. E isso tudo vai realmente fazer sentido para você quando você tiver uma reflexão mínima, uma certeza mínima de que não importa a situação que você esteja no samsara, sempre essa situação será insatisfatória. Não importa. Quando eu falo samsara, não é no reino humano. Pode ser no reino mais excelso dos deuses. É insatisfatório. Então, essas 4 preliminares, essas 4 reflexões, os 4 pensamentos que tornam a mente para o Dharma, nós temos que pegar e olhar. O meu mestre mesmo, ele demorou um tempo ensinando, falando de cada um deles. Eu me lembro, eu sempre passei batido por isso. Eu sempre passei batido. Era tão pequenininho, quem é o principal? Por exemplo, eu quero ir para a meditação. Não, eu vou passar isso aqui. Isso eu já sei. Saber intelectualmente não é ter uma convicção. E nós temos que refletir para tentar adquirir uma convicção. Se você adquire um mínimo, estou falando de mínimos, né? Então, o last best, não nem second best, é o last best. Se você tem esse mínimo, você engaja nas preliminares específicas, que é o quê? Que é o refúgio, a bodhicitta, né? O Dodge Sempa, a oferenda de mandala, e que tudo isso leva à abertura da graça, né? Pela união espiritual com o Lama. Essa é a prática do Guru Yoga. Tudo isso, na prática do Guru Yoga, é quando a sua mente, ela se une à mente do Lama. Quando a gente fala que a mente se une à mente do Lama, nós estamos falando da mente natural, né? Não da mente iludida, da mente de ilusão, é a mente verdadeira. Então, todas essas práticas aqui é para isso. Quando isso ocorre, você pode ter pequenas experiências, mas que ainda você não tem convicção e não tem estabilidade. Além dessas práticas preparatórias dos 4 pensamentos e
das 4 preliminares específicas, você tem que reconhecer 4 condições. Você tem que ter ciência de 4 condições para que sua prática possa ter algum resultado. A primeira é o que eles chamam de condição causal. A condição causal, como o próprio nome diz, né, porque é a causa, é que se você não estiver de alguma forma insatisfeito com a sua existência, você não tem motivo para procurar alguma coisa. Você tem que ter, isso tem que estar presente em você. Um outro mestre meu, o Zaraniak Patur Rinpoche, ele dizia que esse é o principal motor. Porque você primeiro precisa estar desconfortável. Você tem que achar que a sua vida não é isso. É, não. Aqui seria a renúncia. A renúncia insatisfação é uma insatisfação que você tem com o samsara. Essa insatisfação te causa um desconforto. Esse desconforto faz com que você aspire a procurar alguma coisa para tentar resolver isso. Renúncia seria o meio para isso, mas nós estamos falando da causa. Tá? Então, a causa, a condição causal é essa insatisfação que você tem com a sua situação. Se você não tiver uma insatisfação, por que você vai procurar? Vai procurar o quê? Né? E como dizia o Patur Rinpoche, você pode procurar, mas você vai ter que procurar uma coisa autêntica, uma coisa que realmente vai resolver, não uma coisa que vai te perpetuar no caminho da ilusão, porque tem muito. Você pode encontrar. Hoje você tem um portfólio enorme de alternativas, de autoajuda aos ensinamentos mais excelsos do Dharma. E você pode escolher. Ou o karma te leva a algumas escolhas. Mas alguns vão conseguir te liberar, outros não vão conseguir te liberar. Vão conseguir talvez te deixar mais conformado, ou você mais satisfeito, entre aspas, mas ainda com aquela, não é uma liberação. A segunda condição é a chamada condição magistral. É que se você está insatisfeito e diante de vários caminhos, você precisa ter um mestre espiritual autêntico. Um que tenha trilhado o caminho, que tenha se liberado, porque se ele não se liberou, como é que ele vai te mostrar a liberação? E quando nós falamos de mestre, há pelo menos 4 tipos de mestre. Aquela que nós nos referimos comumente é o mestre enquanto a pessoa, né, enquanto a figura humana. Por exemplo, Chokyi Rinpoche, Bokar Rinpoche, Kalur Rinpoche, ou esses lambas realizados. Mas o mestre, na verdade, pode ser o ensinamento do Buda, são as palavras do Buda, também funcionam como mestre. Pode ser todas as aparências, na verdade, elas são nossos mestres, se você conseguir reconhecê-las pelo que elas são. E o mestre último é a própria natureza da mente, esse é o mestre último. Isso é o que nós queremos realizar, mas nós não temos como realizar hoje sem a presença de um mestre de figura humana. Tem uma terceira condição, que é a chamada condição objetiva. A condição objetiva tem a ver que, se uma vez que eu estou insatisfeito, eu encontrei alguém que realmente pode me mostrar para obter a liberação, eu preciso saber trilhar o caminho. O que, em última instância, significa eu preciso saber meditar. E o que significa saber meditar? Saber meditar significa que você é capaz de deixar a sua mente no estado natural. Desculpa, esse hoje como é que você chamou? Condição objetiva. Você tem que ter condições de deixar a sua mente no estado natural, porque hoje nós não estamos no estado natural, nós estamos no estado de distração absoluta. E tem uma última condição que é colocada pelos mestres, que é você, quando você fazer a prática, você não pode
abrigar medo ou esperança. Isso é a essência da renúncia, né? O que quer dizer isso? Você faz a prática com a confiança que você tem no mestre e nos ensinamentos, por conta para resolver esse problema de insatisfação que você tem. Mas quando você faz a prática, você não fica, se você está fazendo seriamente a prática, você não fica, quando é que eu vou atingir esse resultado? Será que eu estou meditando certo? Será que eu não estou meditando certo? Eu estou na natureza mente? Eu não estou, não. Você deve pegar, confiar no seu mestre, seguir as instruções e ir. Não importa o que aconteça, você vai. Como diz o Dilgo Khyentse Rinpoche, quando surgem as adversidades é que você vai mostrar verdadeiramente se sua mente está fortalecida para trilhar o caminho. Porque quando está tudo bem, está tudo bem. E quando está tudo bem, a gente pode também relaxar, porque está tão bem, né? O samsara está tão gostoso. Por que eu vou ficar fazendo essas práticas meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, aquele louco lá do Orexi fica falando para fazer essas coisas? E aí o Boccari falou isso, mas nossa, o Boccari mora no mosteiro, eu não moro, né? Essas coisas. Então, se você ficar abrigando esperanças, eu vou despertar, eu não vou despertar, será que eu vou despertar? A sua prática está maculada. Então, você faz a prática pela prática. O pessoal do Zen diz apenas sentar. Apenas sentar. Qual o nome dessa condição? Essa é a condição imediata. Imediata? É. Você tinha falado na condição magistral que existe 4 mestres, não foi? Isso. A pessoa humana, os ensinamentos do Buda, quer dizer, né, as aparências e a mente, o estado natural da mente. Quer dizer, a mente útil. Bom, isso é o que tudo isso que eu falei são as práticas preparatórias, né? Como o tempo está curto, vocês devem dar uma revisada nelas, porque quando ele está falando cargos preparatórios, ele está dizendo o seguinte: olha, esse é a base do meu edifício. Se eu tiver uma boa base, vou poder construir. Se eu não tiver uma boa base, vai ser muito difícil de construir. E construir o quê? É o que nós chamamos o corpo da prática. Agora é o segundo ponto, o corpo da prática. O primeiro ponto eram práticas preparatórias que tinham essas 3, né, as 4 reflexões, as 4 preliminares e as 4 condições. Agora, no corpo da prática, você tem duas coisas que você tem que dominar minimamente. E você lembra que eu falei há pouco que o importante era saber meditar, não era isso? Quando nós falamos da condição objetiva. Você tem que saber muito mais do que meditar, mas no fundo, na essência, nesse caso aqui, é o saber meditar mesmo. Que você vai meditar. E meditar, para você meditar, você não medita só quando está sentado, mas você vai precisar primeiro aprender a meditar desse jeito para poder carregar isso para todas as atividades que você faz no decorrer da sua existência. Então, dentro do corpo da prática, você tem 2 coisas. A postura corporal que você deve adotar e o saber posicionar a mente. Isso eu sempre fiquei assim muito cabreiro com essa história. A gente tinha tradução para o francês, né, e também tinha tradução para o inglês, mas eles falavam assim, os franceses falavam, placer l'esprit, era colocar a mente, posicionar a mente. Como é que eu vou colocar a mente? Isso me incomodou durante muito tempo. Toda vez que eu ia lá para o Boccari, eu conversava com ele, mas que história é essa de colocar a mente? Vocês vão ver. Postura corporal. A postura corporal, a melhor postura corporal para aqueles que podem é o lótus completo. Tá? Você, né? Eu, até algum tempo atrás, eu conseguia. Agora, se eu fizer isso, minha barriga vai para lá. Mas a Fátima acho que ainda consegue. Mas a gente consegue se quiser. A segunda melhor, não é a segunda melhor. A segunda melhor é o semilótus, né? Que é só uma perna por cima. E a terceira melhor é a que você coloca o calcanhar no períneo
esta posição. Essa é a terceira melhor. É claro que você pode também sentar-se numa cadeira, porque o ponto essencial é a sua coluna. A coluna tem que estar reta. Então, algumas coisas que a gente faz para a coluna estar reta. Dessa postura, vocês adotem uma que seja mais confortável. Essa daqui, que é uma postura para meditação, muitas pessoas fazem assim, sentam assim. Essa não é uma postura boa para meditação. Você pode sentar. Essa seja a quarta. A terceira é aqui. Ela é mais aberta. Né? Ela força mais os músculos aqui. Com o tempo isso segue, né? Isso não tem problema. Então, esse é com relação às pernas, né? A coluna é reta. Quando você fala que a coluna é reta, você está dizendo que o seu nariz normalmente fica na linha do seu umbigo. Claro que com essa barriga de Dambala que eu ando, fica difícil, né? Eu vou ter que ficar assim para chegar na ponta da minha barriga. Né? Mas basicamente né? Você não pode fazer isso. Não é bom você fazer isso. Porque há uma inter-relação entre o corpo, a fala e a mente, né? Nós vamos ver com a fala, mas entre os canais, os ventos e a mente. A mente, ela monta os ventos que circulam pelos canais. E quando você tem a coluna assim, os 3 canais principais, eles estão esticados, né? Então, estão alinhados. Isso com relação à coluna. Os ombros, eles têm que estar ligeiramente abertos. É como se você abrisse ligeiramente para trás e soltasse um pouco assim. Ele fica com o ombro, eles falam que é o ombro como se fosse o ombro de um abutre, né? Com as asas do abutre. Então, é isso. Né? As mãos, ou você coloca na postura de meditação clássica, né? Ou você coloca elas sobre os joelhos. Tem outras posturas, por exemplo, você pode fazer isso. Você pode colocar aqui, você fecha, né? Você não força, tá? Você só é uma ligeira pressão no anular e você coloca aqui, assim, e você estica o braço. Porque isso aqui e abre o joelho. Aí você pega e faz ficar confortável. Porque assim, se você deixar o braço esticar, ele fica esticado, Marcelo. Ele fica esticado. O braço fica esticado. Se você deixar assim, isso ajuda a manter a postura. Então, se você conseguir fazer isso por um tempo, isso é interessante. Mas se não, você pode fazer ou essa ou ficar com essa daqui. Essa daqui é a clássica. Né? Com relação ao queixo, ele entra. Ele nunca é voluntarioso. Quando você estava assim, você retrai ele um pouquinho. Ligeiramente isso com vocês é de não inventar. Eu não vou inventar. Não. Até porque seria criar um karma muito ruim. Vocês lembram que na outra vez a gente estava discutindo a respeito dos caminhos para a realização da natureza da mente. Quais são os pontos essenciais? Primeiro, não há prática que você faça no budismo que não seja para a realização da natureza da mente. Nós não fazemos uma prática de Dzambala para adquirir riqueza. Nós fazemos uma prática para realizar a natureza da mente. Para realizar a natureza da mente, a gente precisa praticar. E para a gente praticar, a gente precisa ter condições. Dzambala é um meio para que a gente tenha essas condições de poder praticar. E assim com todas as atividades. Isso é coisa muito importante. E qualquer outra coisa que a gente faça, uma oferenda de flor, o vir ao centro do Dharma, o sustentar um centro, ou apoiar um mosteiro, apoiar as atividades de Rinpoche, tudo isso são acumulações que nós fazemos para a realização da natureza da mente. Então, isso é a coisa mais essencial que tem que ter em mente. Não há
absolutamente nenhuma atividade no âmbito do Dharma que não tenha essa finalidade. Isso é importante. A gente pensa às vezes que vou fazer isso para isso, vou fazer isso para isso. Não. Tudo isso são meios para você realizar a natureza da mente. Essa realização da natureza da mente é o que nós chamamos de Mahamudra. Mahamudra é a própria realização da natureza da mente. Mahamudra e natureza da mente são sinônimos. É um mundo enorme falar do Mahamudra. Mas eu acho que a parte essencial, assim, não é essencial, mas o mínimo para se saber, que é algo que surgiu em torno do século 9, 10, 8, 9, 10, na Índia, né? Os expoentes foram o Saraha, foram o Metripa, Shavaripa, são os grandes siddhas indianos, e no início não se falava em Mahamudra. Eles tinham uma outra terminologia. E depois começou-se a falar em Mahamudra. O Tralega Rinpoche, ele mesmo diz que o Mahamudra é um veículo separado. Assim como você tem o Vajrayana, você tem o Mahamudra como veículo, que é o Sahaja Yana. Ou seja, o veículo coemergente, o veículo inato. Então, e ele traz consigo a realização que as pessoas sentem pela transmissão, pela realização direta da natureza da mente, com base principalmente nos ensinamentos do terceiro giro da roda do Dharma. E o próprio Karmapa, há pouco tempo, alguns meses atrás, ele falou que deveria haver um veículo independente, que é o veículo da natureza de Buda, que é o que o Traleg chamou do Sahaja, né? Do Sahaja veículo. Eu vou só falar algumas coisas assim para vocês. Historicamente é isso, e ficou muito associado à linhagem Karma Kamtsang, né, do Marpa, né, começou com o Marpa, e principalmente depois do Gampopa. E todas as linhagens Kagyu adotaram, e hoje ele está presente em todas as linhagens. Está presente nos Jonang, está presente nos Satyas, está presente nos Gelugpas, só que com variações. Se a gente pegar o Mahamudra, como foi ensinado pelo Gampopa, né, segundo a tradição do Gampopa, a gente pode distinguir o Mahamudra como sendo o Mahamudra do Sutra, o Mahamudra do Tantra e o Mahamudra da Essência. Nós teríamos 3 tipos de Mahamudra. Do Tantra, da Essência e do Sutra, do Tantra e da Essência. Como o próprio nome diz, né, o Mahamudra do Sutra, ele tem os ensinamentos calcados principalmente nos sutras. Principalmente os sutras do terceiro giro da roda do Dharma, mas também da segunda, né, que é principalmente o Prajnaparamita Sutra. O Mahamudra dos Tantras vem também calcado no terceiro giro da roda do Dharma, mas aí é toda com a imageria, né, dos tantrikas, né, todo o aparato do Vajrayana. E o Mahamudra da Essência é a transmissão direta, sem adorno, sem ornamento nenhum, da natureza da mente. Uma transmissão baseada principalmente na devoção ao Lama.
Ou seja, o primeiro está sentado principalmente no Sutra, que é o Mahayana do Sutra, o Mahayana do Tantra está sentado nos Tantras, e o Mahayana e o Mahamudra da essência tem o assentamento principalmente na devoção ao Lama. É o mais direto de todos. Então essas são as 3 classificações básicas que a gente tem. Todas elas visam o mesmo objetivo, a realização da natureza da mente. Mahamudra, Maha é grande, Mudra é traduzido por selo, por gesto, mas geralmente é o grande selo. Qual seria esse grande selo? É o selo que existe em todos os fenômenos, que é o selo da vacuidade. Todos os fenômenos são vazios, não tem existência inerente. Essa é uma das explicações do que poderia ser, mais literal, do que poderia ser o Mahamudra. Tem muita coisa para falar, mas o que eu vou dizer para vocês é baseado fundamentalmente nos ensinamentos que o meu mestre me passou, o Bokarin Potier, para mim e para o Ju. E que ele se baseou, da tradição Karma Kamtsang, ou seja, Karma Kagyu. E dentro da tradição Karma Kagyu, nós temos assim grandes expoentes, né, que escreveram sobre Mahamudra, dos diferentes níveis, né, que nós falamos aqui do Sutra, do Tantra. Mas o Bokarin Potier, para os discípulos ocidentais, ele preferiu dar uma abordagem gradual, que também é uma abordagem que é muito seguida para a maioria dos tibetanos. Porque, originariamente, você tinha um contato com o mestre e você desenvolvia um vínculo, uma devoção tão grande que ele apontava a natureza da sua própria mente e você conseguia perceber, você conseguia ver isso. Todos os lamas que nós temos algum contato mais estreito, ao que nós estamos ligados, em geral, nos seus ensinamentos, eles fazem isso, mas nós não percebemos. Nós não conseguimos perceber. Ele fala, ele te dá um ensinamento, que pode ser oral, pode ser um gesto, pode ser qualquer coisa. Mas você não consegue. Esse reconhecimento é essencial para a prática. Você pode passar a vida toda fazendo prática, você vai acumular muito mérito, mas você não realizou natureza da mente, você não chegou lá. Então, eu acho que neste centro nós devemos ter isso como sendo o objetivo supremo. É o objetivo de todos os centros, mas no nosso tem que estar presente na mente mesmo e tem que fazer tudo que for possível para que isso ocorra. Você pode fazer as práticas, as sadhanas, elaboradas, não elaboradas, mas se você não reconhece a natureza da mente, você vai cansar. Você não vai ter energia para continuar. Se você reconhece, nem que seja por um instante, você não desiste nunca mais. E o reconhecimento, geralmente, é por instantes. Porque você tem 3 fases. Você tem que reconhecer, você tem que ter convicção do reconhecimento e você tem que estabilizar esse reconhecimento. São as 3 coisas que ocorrem. Todos aqui, claramente, têm algum tipo de conexão com esse tipo de ensinamento. Senão não estariam ligados ao Chokyi Nanpo Rinpoche.
Senão não estariam ligados a outros lamas que ensinam basicamente a mesma coisa. Mas a verdade é que o nosso karma, ao mesmo tempo que é um karma muito propício, ele traz também muitos impedimentos. Da gente talvez não conseguir reunir aquelas condições mais favoráveis para receber diretamente, de uma maneira sustentada, num período de tempo apropriado, os ensinamentos para que o resultado venha realmente a ocorrer. O que ocorre é que normalmente a gente tem os centros do Dharma, que a gente, aqui no Ocidente, em que, primeiro, não tem lamas, como é o caso aqui, não temos lamas. Às vezes tem lamas que não são totalmente qualificados, às vezes não mesmo têm qualificações para várias coisas, mas talvez não tenham eles mesmos realizado na natureza da mente, então não tem como transmitir. E também porque nós, por causa de uma conexão poderosa, nós vamos, mas nós ficamos fazendo rituais, ou às vezes adquirindo um grande cabedal teórico, mas com uma prática muito diminuta. A proposta nossa é que isso seja feito no caminho mais reto possível. E que as pessoas entendam perfeitamente que cada prática que elas fazem, ela tem um significado para isso. É um tijolinho naquele edifício, eu já falei sobre isso. É um tijolinho nesse edifício do reconhecimento da natureza da mente. Esse ensinamento aqui, como eu disse, que foi dado pelo Bokar, ele se baseou em textos do Antigo Dorje, que foi o Nono Karmapa. O Nono Karmapa escreveu muitas coisas, mas ele escreveu 3 livros básicos sobre o Mahamudra, um muito extenso, um intermediário e um extremamente conciso. Todos 3 maravilhosos. O mais extenso, ele existe, mas ele é de circulação muito restrita. Por que ele é de circulação restrita? Porque ao mesmo tempo que ele diz qual é o processo para se realizar o Mahamudra, né, ou seja, a natureza da mente, ele também dá indicações para quem está ensinando isso. Então, se você é um estudante e quer ler isso, você vai acabar, às vezes, pegando a resposta antes mesmo de você ter obtido ela por você mesmo. O que significa isso? Por exemplo, você está praticando, aí você tem o lama, você vai reportar o progresso da sua prática para o lama. Aí o lama faz algumas perguntas para você, não sei o que, para checar se você realmente realizou aquilo que está relacionado à sua prática. Nesse livro, nessa versão extensa, ele diz quais são os tipos de perguntas, quais são os tipos de respostas, não sei o quê. Se você lê antes de ter feito isso, você pode ficar influenciado, sabe? Fica meio fake. Então, é um livro de circulação restrita. Aí ele fez um intermediário, né? E depois fez um bem conciso. O Bokar, ele escreveu um livro que vocês encontram lá no site do KPG, acho que é As Portas do Sentido Definitivo, se não me engano o nome. É um livro extremamente conciso. Eu me lembro que quando esse livro ficou disponível para a gente, quando a gente ensinava, o Bokar falou, vocês só podem ler até aqui. Quem é que imagina, né? É um livro fininho, mas aliás, fininho é uma tentação. Como é que você só vai ler até ali o livro? Você quer ler tudo, né? Mas esse livro do Bokar é como se fosse um mapa simplificado de todo o trajeto para a prática do Mahamudra segundo o caminho gradual. Então não é para o Mahamudra da essência, não é para o Mahamudra do Tantra, mas é para o Mahamudra do Sutra. Ok? Então, é esse que nós vamos seguir. Isso é também chamado o caminho dos meios, o caminho da liberação. O caminho dos meios é quando você pratica o Idam, e você pratica o Mahamudra no contexto da prática do Idam. O caminho da liberação, não. Você não faz prática tântrica. Você faz práticas que são também feitas no Sutra, no Mahayana dos Sutras, né? Só que utilizando meios hábeis. Quer dizer, o objeto que você utiliza para a meditação é diferente. As técnicas são um pouco diferentes. Tá ok?
Tá dando para entender? Eu estou tentando situar um pouco o que nós vamos fazer. Como é que meu mestre ensinou? E nós estamos falando então do Mahayana dos Sutras, o caminho da liberação, que é um caminho gradual. Por quê? Voltando, por que o caminho gradual? Porque nós, muito possivelmente, temos muitas dificuldades em reconhecer a natureza da mente quando ela nos é apontada pelo mestre. Que dificuldades são essas? Essas dificuldades são como você querer ver o sol quando você está com o céu todo com nuvens. Ou você querer ver as coisas quando você está em meio a um nevoeiro. As nuvens, o nevoeiro, são os nossos obscurecimentos. Então, a quantidade de obscurecimentos que nós temos é de tal monta, a nossa crença na existência independente dos fenômenos é de tal maneira arraigada que mesmo que intelectualmente você concorde com tudo que está sendo dito, interiormente, na verdade, isso não é uma realização, isso não é uma experiência forte. Então, você fala, não, isso faz sentido, mas quando você age, você não age com aquilo que a sua mente disse que faz sentido. E isso não é porque você não quer, é porque são tendências habituais, vidas e vidas e vidas e vidas e vidas e vidas, e que você tem que reverter. O importante disso tudo é que você não está procurando alguma coisa nova fora de você. A natureza da mente, essa semente do despertar, ela está presente em todos os seres sencientes, em todos os seres. Na verdade, o que nós fazemos é revelar isso. Não há nada que você vai acrescentar, não há nada que você vai tirar para poder, sabe? Não há nada, não tem nada. O que eles dizem, a única coisa que você deve fazer é manter a sua mente no estado natural. O estado natural não é esse estado nosso habitual, é diferente o natural do habitual. O estado natural é o estado verdadeiro da mente. E esse estado verdadeiro da mente é a natureza da mente, que é esse potencial de despertar que está sempre presente. A gente só não reconhece. A gente não consegue reconhecer. Então isso também é importante. Você não tem que procurar fora. Sabe? Não existe, não está fora de você. Você pode até ir para a Índia. Pode ir para a Índia, mas você é a fonte da natureza da mente. E uma outra coisa, o Ajahn Chah, ele deu um ensinamento que ele fala o seguinte: por mais que alguém fale para você sobre essas coisas, o Bokar também fala, mas num sentido menos pictórico, a mesma coisa. Por mais que você fale sobre a natureza da mente, não sei o quê, é como você querer aprender a lutar espada lendo um livro. Na hora que você vai lutar mesmo com a espada, vai ser um Deus nos acuda. Então você pode ler o livro, olha, você segura a espada assim, olha, se ele te golpear assim, não sei o quê, não sei o quê. Só que quando você for lutar, tem canelada, tem rasteira, tem não sei o quê, tem um monte de coisa que você não está no livro. E o que está no livro também não é fácil de fazer. Então, o livro é como um mapa, mas como você vai percorrer esse caminho é só por prática. Esse tipo de ensinamento aqui exige um compromisso, se você quiser ter um mínimo de resultado. Por exemplo, para não ser, tentando ser realista, a gente poderia assumir por hora um compromisso de meia hora diário. Todo mundo aqui tem condições? Tem meia hora diária? Precisa ter. Se você não fizer meia hora diária regularmente, olha, se você quiser um período e você conseguir ter uma estabilidade, aí você para um período e vai começar de novo, você perdeu tudo. Você perde. Igual o músculo, né? Isso é coisa. Então, meia hora. De preferência, meia hora, mas sempre na mesma hora. E de preferência no mesmo local. Dessa meia hora,
você vai praticar verdadeiramente só 15 minutos no início. Você vai ficar meia hora, mas você terá que praticar 15 minutos. Dá para fazer isso? O Bocca Rinpoche pedia para a gente fazer 2 horas diárias, uma de manhã, uma à noite. Eu acho que quando você tem um Bocca Rinpoche, se ele pedisse para você fazer 8, eu acho que você ficaria tão... Né? Eu me lembro, eu estou falando, o Juca é tão poderoso, é tão grandioso, sabe? É tão evidente, que mesmo quando você vem embora, com todos os problemas, você quer fazer. Sabe? Você não consegue fazer sempre a mesma hora, não sei o quê, mas você, todo dia você faz. Eu me lembro que a gente fazia. Você estava viajando, ia ao hotel, fazia, sabe? Às vezes tinha que dividir quarto, estava fazendo, não tem problema. Porque é o poder do Lama, não é você. É o poder do Lama, é a graça do Lama. Então, como vocês não têm o Lama presente, aí o Rinpoche só vai dar isso mais para frente. E agora é só um adiantamento, assim, e também não é na tradição de Onang, é da Karma Kamtsanga, né? Eu acho que a gente pode começar com um compromisso de meia hora por dia e começar a fazer checagens. Vocês têm que anotar todo dia. Que horas começou, que horas terminou, que horas começou. Todo dia tem que ter uma anotaçãozinha, põe o dia e a anotação. E depois a gente vê como é que encaminha, se vamos continuar, se vamos aprofundar ou não. Tá claro isso, gente? Que Isso seria é. esses 30 minutos exatamente? Nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá. 30 minutos vai ser de meditação mesmo. É meditar durante 30 minutos. E, na verdade não são 30 minutos, como eu falei, deverão ser uns 15 minutos de meditação. Por essa dificuldade que nós temos de realizar a natureza da mente, quando mostrada por um lama, é que foram desenvolvidos inúmeros métodos para você chegar lá. Por quê? Nós falamos, né? A questão são dois pontos. Um são os obscurecimentos, e o segundo é que nós não temos reunidos méritos suficientes para isso. Quando eu digo méritos, são condições. Por exemplo, não ter tempo de trabalhar, não ter dinheiro para não sei o que, ter que ficar fazendo outras coisas, tal, ter uma vida atarefada, ter família, barulhenta, sabe? Isso tudo são coisas que, se sua mente não está tranquila, fica muito difícil você querer meditar enquanto está pilotando o avião. Então nós precisamos remover os obstáculos e precisamos acumular mérito, ou seja, condições propícias. Está claro isso? Então, no método gradual, nós temos primeiro as práticas preparatórias. Quer dizer, são aquelas práticas que nós fazemos para tornar as condições adequadas para poder efetivamente praticar o Mahamudra. Nós já começamos a fazer isso aqui. As práticas preparatórias, elas são em número de 3. São os ensinamentos do meu mestre, que se baseou no Wangchuk. São as 4 reflexões que voltam a mente para o Dharma, a primeira. A segunda são as 4 preliminares específicas. O de Onang é um pouco diferente, porque as preliminares são... Ele tem mais preliminares, né? E a terceira são as chamadas 4 condições. Nós vamos ver cada uma delas. Bom, eu não vou me estender sobre isso, porque todos nós já sabemos, né, de alguma forma ou outra. As 4 reflexões são o quê? O precioso corpo humano, a impermanência, né, o efeito dos atos e a natureza insatisfatória do samsara. A gente volta, né, na próxima para falar sobre isso com mais detalhe, mas basicamente isso é
é a fundação no qual esse edifício vai ser erigido. Sem essa fundação, você não vai prosperar. Se você pegar o livrinho do Nondro, ele ocupa um parágrafo ou 2 parágrafos, um parágrafo pequenininho, sei lá, uma coisinha pequena. A gente passa batido. Não funciona assim. Não funciona assim. Quando ele fala do precioso corpo humano, você tem que realmente... Se você não tiver consciência da preciosidade desse corpo humano, do quão raro é você ter um corpo humano, se você não tiver consciência disso, como é difícil você obter e como é fácil você perder. Hoje nós estamos aqui falando, daqui a algum tempo, sabe das quando? Nós não estaremos aqui, alguns de nós não estarão. Tá? Se você não tiver essa consciência, você não vai ter incentivo de praticar. Da mesma coisa, relacionado à impermanência. Hoje estamos aqui, amanhã não há nenhuma garantia. Não há garantia que você vai ter a próxima respiração. E os atos. Não há também nenhuma garantia, e aliás há uma certeza, no caso, de que você agindo de uma forma que seja contrária ao Dharma, você possa de alguma maneira receber coisas que são propícias. Você não vai. Talvez mundanamente isso possa ocorrer. Você pode roubar e adquirir alguma coisa, você pode vilipendiar, você pode fazer um monte de coisas negativas e achar que você está por cima. Mas do ponto de vista último, você não está de jeito nenhum. Porque é inevitável que as consequências virão, se não desta ou noutra vida. E isso tudo vai realmente fazer sentido para você quando você tiver uma reflexão mínima, uma certeza mínima de que não importa a situação que você esteja no samsara, sempre essa situação será insatisfatória. Não importa. Quando eu falo samsara, não é no reino humano, pode ser no reino mais excelso dos deuses. É insatisfatório. Então essas 4 preliminares, essas 4 reflexões, os 4 pensamentos que tornam a mente para o Dharma, nós temos que pegar e olhar. O meu mestre mesmo, ele demorou um tempo ensinando, falando de cada um deles. Eu me lembro, eu sempre passei batido por isso. Eu sempre passei batido. Era tão pequenininho, assim, quem é o principal? Por exemplo, eu quero ir para a meditação. Não, eu vou passar isso aqui. Isso eu já sei. Saber intelectualmente não é ter uma convicção. E nós temos que refletir para tentar adquirir uma convicção. Se você adquire um mínimo, estou falando de mínimos, né? Então, o last best, não está nem second best, é o last best. Se você tem esse mínimo, você engaja nas preliminares específicas, que é o quê? Que é o refúgio, a bodhicitta, né? O Dodhisempa, a oferenda de mandala, e que tudo isso leva à abertura da graça, né? Pela união espiritual com o Lama. Essa é a prática do Guru Yoga. Tudo isso, na prática do Guru Yoga, é quando a sua mente, ela se une à mente do Lama. Quando a gente fala que a mente se une à mente do Lama, nós estamos falando da mente natural, né? Não da mente iludida, da mente de ilusão, é a mente verdadeira. Então, todas essas práticas aqui é para isso ocorrer. Quando isso ocorre, você pode ter pequenas experiências, mas que ainda você não tem convicção e não tem estabilidade. Além dessas práticas preparatórias dos 4 pensamentos e das 4 preliminares específicas, você tem que reconhecer 4 condições. Você tem que ter ciência de 4 condições para que sua prática possa ter algum resultado. A primeira é o que eles chamam de condição causal. A condição causal, como o próprio nome diz, né, porque é a causa, é que se você não estiver de alguma forma insatisfeito
com a sua existência, você não tem motivo para procurar alguma coisa. Você tem que ter, isso tem que estar presente em você. Um outro mestre meu, o Zaraniak Patur Rinpoche, ele dizia que esse é o principal motor. Porque você primeiro precisa estar desconfortável. Você tem que achar que a sua vida não é isso. Não. Aqui seria A a renúncia. renúncia É é uma insatisfação que você tem com o samsara. Essa insatisfação te causa um desconforto. Esse desconforto faz com que você aspire a procurar alguma coisa para tentar resolver isso. Renúncia seria o meio para isso, mas nós estamos falando da causa. Tá? Então, a causa, a condição causal é essa insatisfação que você tem com a sua situação. Se você não tiver uma insatisfação, por que você vai procurar? Vai procurar o quê? Né? E como dizia o Patur Rinpoche, você pode procurar, mas você vai ter que procurar uma coisa autêntica, uma coisa que realmente vai resolver, não uma coisa que vai te perpetuar no caminho da ilusão, porque tem muito. Você pode encontrar. Hoje você tem um portfólio enorme de alternativas, de autoajuda aos ensinamentos mais excelsos do Dharma. E você pode escolher. Ou o Karma te leva a algumas escolhas. Mas alguns vão conseguir te liberar, outros não vão conseguir te liberar. Vão conseguir talvez te deixar mais conformado, ou você mais satisfeito, entre aspas, mas ainda com aquela... Não é uma liberação. A segunda condição é a chamada condição magistral. É que se você está insatisfeito e diante de vários caminhos, você precisa ter um mestre espiritual autêntico. Um que tenha trilhado o caminho, que tenha se liberado, porque se ele não se liberou, como é que ele vai te mostrar a liberação? E quando nós falamos de mestre, há pelo menos 4 tipos de mestre. Aquela que nós nos referimos comumente é o mestre enquanto a pessoa, né, enquanto a figura humana. Por exemplo, Chokyi Rinpoche, Bokar Rinpoche, Kalur Rinpoche, ou esses lambas realizados. Mas o mestre, na verdade, pode ser o ensinamento do Buda, são as palavras do Buda, também funcionam como mestre. Pode ser todas as aparências, na verdade, elas são nossos mestres, se você conseguir reconhecê-las pelo que elas são. E o mestre último é a própria natureza da mente, esse é o mestre último. Isso é o que nós queremos realizar, mas nós não temos como realizar hoje sem a presença de um mestre de figura humana. Tem uma terceira condição, que é a chamada condição objetiva. A condição objetiva tem a ver que, se uma vez que eu estou insatisfeito, eu encontrei alguém que realmente pode me mostrar para obter a liberação, eu preciso saber trilhar o caminho. O que, em última instância, significa eu preciso saber meditar. E o que significa saber meditar? Saber meditar significa que você é capaz de deixar a sua mente no estado natural. Desculpa, esse hoje como é que você chamou? Condição objetiva. Você tem que ter condições de deixar a sua mente no estado natural, porque hoje nós não estamos no estado natural, nós estamos no estado de distração absoluta. E tem uma última condição que é colocada pelos mestres, que é você, quando você fazer a prática, você não pode abrigar medo ou esperança. Isso é a essência da renúncia, né? O que quer dizer isso? Você faz a prática com a confiança que você tem no mestre e nos ensinamentos, por conta para resolver esse problema de insatisfação que você tem. Mas quando você faz a prática, você não fica, se você está fazendo seriamente a prática, você não fica
Quando é que eu vou atingir esse resultado? Será que eu estou meditando certo? Será que eu não estou meditando certo? Eu estou na natureza mente? Eu não estou, não. Você deve pegar, confiar no seu mestre, seguir as instruções e ir. Ir. Não importa o que aconteça, você vai. Como diz o Dilgo Khyentse Rinpoche, quando surgem as adversidades é que você vai mostrar verdadeiramente se sua mente está fortalecida para trilhar o caminho. Porque quando está tudo bem, está tudo bem. E quando está tudo bem, a gente pode também relaxar, porque está tão bem, né? O samsara está tão gostoso. Por que eu vou ficar fazendo essas práticas meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, aquele louco lá do Orixá fica falando para fazer essas coisas? E aí o Boccari falou isso, mas nossa, o Boccari mora no mosteiro, eu não moro, né? Essas coisas. Então, se você ficar abrigando esperanças, eu vou despertar, eu não vou despertar, será que eu vou despertar? A sua prática está maculada. Então, você faz a prática pela prática. O pessoal do Zen diz apenas sentar. Apenas sentar. Qual o nome dessa condição? Essa é a condição imediata. Imediata? É. Você tinha falado na condição magistral que existe 4 mestres, não foi? Isso. A pessoa humana, os ensinamentos do Buda, quer dizer, né, as aparências e a mente, o estado natural da mente. Quer dizer, a mente útil. Bom, isso é o que tudo isso que eu falei são as práticas preparatórias, né? Como o tempo está curto, vocês devem dar uma revisada nelas, porque quando ele está falando cargos preparatórios, ele está dizendo o seguinte: olha, esse é a base do meu edifício. Se eu tiver uma boa base, vou poder construir. Se eu não tiver uma boa base, vai ser muito difícil de construir. E construir o quê? É o que nós chamamos o corpo da prática. Agora é o segundo ponto, o corpo da prática. O primeiro ponto eram práticas preparatórias que tinham essas 3, né, as 4 reflexões, as 4 preliminares e as 4 condições. Agora, no corpo da prática, você tem duas coisas que você tem que dominar minimamente. E você lembra que eu falei há pouco que o importante era saber meditar, não era isso? Quando nós falamos da condição objetiva. Você tem que saber muito mais do que meditar, mas no fundo, na essência, nesse caso aqui, é o saber meditar mesmo. Porque você vai meditar. E meditar, para você meditar, você não medita só quando está sentado, mas você vai precisar primeiro aprender a meditar desse jeito para poder carregar isso para todas as atividades que você faz no decorrer da sua existência. Então, dentro do corpo da prática, você tem 2 coisas. A postura corporal que você deve adotar e o saber posicionar a mente. Isso eu sempre fiquei assim muito cabreiro com essa história. A gente tinha tradução do francês, né, e também tinha tradução para o inglês, mas eles falavam assim, os franceses falavam, placer l'esprit, colocar a mente, posicionar a mente. Como é que eu vou colocar a mente? Isso me incomodou durante muito tempo. Toda vez que eu ia lá para o Boccari, eu conversava com ele, mas que história é essa de colocar? Vocês vão ver. Postura corporal. A postura corporal, a melhor postura corporal para aqueles que podem é o lótus completo. Tá? Você, né? Eu, até algum tempo atrás, eu conseguia. Agora, se eu fizer isso, minha barriga vai para lá. Mas a Fátima acho que ainda consegue. Mas a gente consegue se quiser. A segunda melhor, não é a segunda melhor. A segunda melhor é o semilótus, né? Que é só uma perna por cima. E a terceira melhor é a que você coloca o calcanhar no períneo. Esta posição. Essa é a terceira melhor. É claro que você pode também sentar-se numa cadeira, porque o ponto essencial é a sua coluna. A coluna tem que estar reta. Então, algumas coisas que a gente faz para a coluna estar reta.
Dessa postura, vocês adotem uma que seja mais confortável. Essa daqui, que é uma postura para meditação, muitas pessoas fazem assim, se sentam assim. Essa não é uma postura boa para meditação. Você pode sentar. Essa seja a quarta. A terceira é aqui. Ela é mais aberta. Tá? Ela força mais os músculos aqui. Com o tempo isso sai, né? Isso não tem problema. Então, esse com relação às pernas, né? A coluna é reta. Quando você fala que a coluna é reta, você está dizendo que o seu nariz normalmente fica na linha do seu umbigo. Claro que com essa barriga de dambala que eu ando, fica difícil, né? Eu vou ter que ficar assim para chegar na ponta da minha barriga. Mas basicamente né? Você não pode fazer isso. Não é bom você fazer isso. Porque há uma inter-relação entre o corpo, a fala e a mente, né? Nós vamos ver com a fala, mas entre os canais, os ventos e a mente. A mente, ela monta os ventos que circulam pelos canais. E quando você tem a coluna assim, os 3 canais principais, eles estão esticados, né? Então, estão alinhados. Isso com relação à coluna. Os ombros, eles têm que estar ligeiramente abertos. É como se você abrisse ligeiramente para trás e soltasse um pouco assim. Ele fica com o ombro, eles falam que é o ombro como se fosse o ombro de um abutre, né? Com as asas do abutre. Então, é isso, né? As mãos, ou você coloca na postura de meditação clássica, né? Ou você coloca elas sobre os joelhos. Tem outras posturas, por exemplo, você pode fazer isso. Você pode colocar aqui, você fecha, né? Você não força, tá? Você só é uma ligeira pressão no anular e você coloca aqui, assim, e você estica o braço. Porque isso aqui e abre o joelho. Aí você pega e faz ficar confortável. Porque assim, se você deixar o braço esticar, ele fica esticado, Marcelo. Ele fica esticado. O braço fica esticado. Se você deixar assim, isso ajuda a manter a postura. Então, se você conseguir fazer isso por um tempo, é interessante. Mas se não, você pode fazer ou essa ou ficar com essa daqui. Essa daqui é a clássica. Né? Com relação ao queixo, ele entra. Ele nunca é voluntarioso. Quando você está assim, você retrai ele um pouquinho, ligeiramente.